Nos últimos anos, eventos climáticos extremos têm transformado a vida de milhares de agricultores familiares. A previsibilidade do clima, essencial para o cultivo e a produção, foi substituída pela incerteza e pelo risco constante de perdas. Para entender o impacto direto dessas mudanças, seguimos até a colônia São Manuel, onde Nilo Schiavon, agricultor familiar, tem vivenciado esses desafios nos últimos anos. Eu sou Nilo Schiavon, sou agricultor, nasci e me criei na região da colônia São Manuel, 8º distrito Pelotas, né? Sempre trabalhei na agricultura e há 30 anos que a gente está nessa propriedade aqui e nesse período a gente trabalha com produção orgânica. Com o implemento de um sistema agroflorestal na propriedade, Nilo se tornou referência de produção orgânica na região sul. Junto com sua família, promove em sua terra o cultivo de 57 espécies de frutas e 25 espécies de vegetais, além de outras plantas nativas. Hoje, com 30 anos de profissão, o agricultor se preocupa com o futuro de sua propriedade em meio aos novos desafios impostos pelo clima. Me lembro do pai, o pai dizia, olha, vai ter um tempo que nós não vamos poder mais produzir no Rio Grande do Sul. Vai ter um tempo que vai mudar os tempos. Mudou bastante. A gente nasceu e se criou aqui na lavoura, né? Então tu vê que tá bem diferente do que era aí, nem tão longe, né? 20 anos atrás. Os ciclos das estações eram bem mais definidos, né? Tinha o inverno, tinha o verão, lá na primavera, tinha o outono, né? Então era mais definido. Hoje misturou. Nilo tem razão. O clima tem sim mudado ao longo dos anos. Bom, mas o que causou essas alterações? Em suma, a liberação na atmosfera de gases como o carbono e o metano encobrem a Terra e retêm o calor do Sol. Isso leva ao aquecimento global e ao descontrole do clima devido ao aumento de temperatura da atmosfera. Uma coisa bem importante ficar bem clara, assim, a mudança climática ela é um processo natural. Ela sempre existiu, independente da existência do ser humano ou não. Só que todas essas mudanças climáticas, seja para aquecimento ou para resfriamento, sempre foram causadas de forma natural. Então, assim, hoje em dia a gente fala que a gente está no processo de mudança climática, sim. A gente está no processo de aquecimento global? Sim, estamos. Só que não é um processo natural, ele é um processo forçado pelo homem. Então, diferentemente dos outros períodos interglaciais, por exemplo, que a gente teve condições de temperatura muito semelhantes que a gente tem hoje, antes da existência do homem, só que eram causas naturais, tipo, teve um vulcanismo muito forte em uma determinada região, que emitiu poluentes, que teve um processo parecido com o CO2, ele ficou segurando a radiação. Agora a gente não tem isso, a órbita da Terra está estável, o Sol está estável, as configurações de placas tectônicas fazem que eu tenha uma circulação da atmosfera tranquila, não tem nenhum grande vulcanismo ocorrendo, então fica só o que a gente chama de digital do ser humano. As mudanças climáticas não são apenas dados científicos ou fenômenos atmosféricos distantes. Elas chegam ao campo, transformam a terra, alteram ciclos naturais e colocam em risco o trabalho de quem depende da agricultura para sobreviver. No sul do Brasil, os agricultores familiares enfrentam cada vez mais incertezas, com secas severas, chuvas inesperadas e geadas atípicas comprometendo colheitas inteiras. Mas qual é o impacto real disso para quem planta e para quem se alimenta? Tem dado temporais, desde aquela época tem temporais fortes também, né? Mas geralmente tem as datas específicas, que é a enchente de São Miguel, a enchente de Santa Bárbara, né? Que são as duas, que eram em setembro e outubro, que eram as duas enchentes grandes, sempre vinha com temporal, com tudo, né? Então essas aí eram normal da gente já esperar. Depois em janeiro sempre vinha, aí na época entre janeiro e fevereiro sempre tinha também temporais fortes. Só que agora começou isso aí de uns 3 anos para cá. E a gente vê que está dando temporais mais fortes, são muito mais fortes, né?
e com muito mais frequência. Aqui no estado a gente é muito afetado pelo fenômeno El Niño ou a Laninha. Tá? Então, que nem ele falou ali, que uns 2, 3 anos para cá a gente percebeu que ficou mais intensos, né? A Laninha é quando o Pacífico está mais frio, as águas do Pacífico estão mais frias. Então, quando essa água está mais fria, o oceano conversa muito com a atmosfera. Então, o Pacífico é o maior oceano que tem em termos de área. Né? Então, quando tu tem uma área fria, então eu estou falando de uma grande área fria, então ele vai mexer, de certa forma, a atmosfera naquele local ali. E aí, eu mexendo ali, a atmosfera não tem fronteiras, ela não tem um limiar, um limite. Então, se algum lugar tem o que a gente chama de anomalia, essa anomalia vai ser propagada para outras regiões. E por questão de circulação da atmosfera, uma dessas regiões que é afetada é a nossa. É justamente entre a primavera e o verão que esses fenômenos afetam aqui. Então, de certa forma, coincide com o que ele falou. Tu tem a percepção a longo prazo que tem chovido mais intensamente, porém, quando eu tenho a atuação desses fenômenos, é como se fosse um plus a mais, seja para seca ou seja para chuva. E é uma coisa assim que a gente receia, né? Porque nós vamos ter culturas que a gente vai perder. Nós vamos ter culturas aí que não vai produzir mais nisso aí, né? Nesse ciclo de mudanças aí. Se por um lado a chuva é essencial para a vida no campo, por outro, quando vem em excesso e fora de época, torna-se um grande obstáculo para a agricultura. Para além dos alagamentos e da erosão do solo, um efeito menos visível, mas igualmente devastador, ocorre nos processos naturais que garantem a produção de alimentos, a polinização. Mas como exatamente as chuvas intensas interferem nesse processo essencial? A polinização, teoricamente a polinização, é a transferência do grão de pólen das anteras, que é o órgão masculino, até o estigma, que é o órgão feminino. Então tem flores que têm o órgão masculino e feminino na mesma estrutura e tem plantas que têm flores masculinas e flores femininas. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, do milho. O milho tem o órgão masculino, que é o pendão, e tem o órgão feminino, que é a espiga, tá? Vulgarmente a gente chama por boneca. Então tem que cair o pólen do órgão masculino no estigma da flor, percorrer, fecundar o óvulo. Cada grãozinho de milho é um óvulo e cada cabelinho daqueles é um estigma. Então olha para te ver a complexidade. Tu pega uma espiga de milho, tem milhares de estigmas e aquilo tem que, um por um, tem que entrar ali. Então a chuva impacta diretamente nesse sentido. Normalmente é por chuva excessiva, lava o grão de pólen e consequentemente não há fecundação da flor, não há a transferência do pólen do órgão masculino para o órgão feminino, não há fecundação do ovário e não há produção de fruto, não há produção do grão e assim por diante. Olha, o que mais a gente vê problema aí, o que está dando aqui dentro da propriedade, o que mais a gente vê problema aí é os citros. É o que está dando mais problema, né? De polinização. A falta de polinização é por causa do excesso de chuva, né? Nas épocas de florada. Depois o pêssego e a uva também. Esse ano foi bem complicado, né? Para fazer as podas nos períodos certos, né? Porque com a chuva em excesso que veio esse ano, né? Deu muita chuva ali em setembro e outubro, pegou justamente o período do dia 15 de setembro até 15 de outubro, né? Então deu um mês de chuva, era bem o período que nós estávamos fazendo as podas. Então foi bem complicado, bem ruim. E foi o período que pegou a flor da laranjeira. Toda ela pegou nesse período, né? As laranja de umbigo, a laranja de suco, a crioula. Então todas elas pegaram esse ciclo. A bergamota comum esse ano não vai ter nem para fazer remédio. Não tem nada. Então as outras que floresceram mais depois dessa quinzena aí, desse um mês de chuva, tranquilo, está com toda a florada. Então está com fruta, né? Então a gente vê que aí é que está o problema, né? Não é outra coisa. As geadas estão vindo mais tarde. Anos atrás a gente percebia as primeiras geadas que vinha em abril, dia 22, 23 de abril, todos os anos tinha geada. Agora ela está vindo em julho. Só que aí se prolonga para setembro. Altera o ciclo, ele tá puxando para cima, né? É isso que preocupa para um cenário futuro de mudança climática. Não é que vai tudo aquecer a todo momento, não.
A mudança climática é que os extremos vão ficar cada vez mais pronunciados. Então essas ondas de calor que a gente passou até o início dessa semana se tornam cada vez mais comum, e as ondas de frio no inverno também, apesar de elas serem menos duradouras, mas elas podem se tornar mais comuns. Então como eu estou saindo da média, indo para os extremos, de vez em quando elas vão se escorregar para os lados, que a gente chama, né? Então pode ter alguma onda de frio perdida na primavera ou uma onda de calor perdida durante o outono, porque tu está no limiar, tu está no extremo já. Então é isso que, de certa forma, a gente vê na prática como sociedade, mas de fato a ciência já mostra isso também. Só que o que preocupa é que isso era um cenário que era para a gente ver lá em 2050, mais ou menos. E a gente já está começando a ver agora, já quase 3 décadas antes, né? Eu nunca tinha visto também como esse ano aconteceu, porque foi uma semana que deu geada, né? Parelha, a semana inteira. No 4º para o 5º dia, o gelo não desmanchou durante o dia. Ele permaneceu gelado. Nas sombras tinha geada, de noite tinha geada ainda. Então, eu nunca tinha visto porque queimou a flor do psigueiro. Eu nunca tinha visto queimar a flor fechada, né? E esse ano queimou. A gente perdeu... O broto da flor ali. onde tem um botãozinho, né? Ele estava querendo eclodir e queimou. O gelo não permitiu. E o gelo queimou. Nós perdemos 2 lavouras, uma de chimarrita e outra de facínio, por causa do gelo. Uma coisa é certa, que a gente vai perder várias variedades de plantas. Várias plantas que a gente cultiva, certamente vamos perder elas, justamente por causa desses ciclos de mudanças aí. Nas culturas de verão aí, a nossa região aqui, ela é propícia a dar estiagem, né? Seca, sempre dá seca, né? Mês de dezembro, janeiro, quase todos os anos ela dá uma sequinha. Então, culturas, por exemplo, milho, feijão, se tu não plantar lá em setembro até outubro, metade de outubro, o máximo, ela vai pegar essa seca no final do ciclo. Geralmente ela vem em dezembro, aí, de metade de dezembro em diante até final de janeiro, início de março, dá uma secada boa. E aí pega a florada, de todas elas, pega a florada do milho, pega a florada do feijão, que também é problema. Faltou água na flor, não tem produção. O que a gente vem observando ao longo dos anos é uma ocorrência mais frequente de estiagens, né? E o Estado a agricultura mesmo vem assolado aí por isso há alguns anos, né? Então, renegociação de dívida, enfim, tudo é por uma má gestão das propriedades e, consequentemente, também por uma seca, né? Isso tudo somado influencia bastante na capacidade de pagamento desse produtor. Então, assim, isso a gente tem constatado anualmente e vem piorando gradativamente, né? Isso a gente não tem como negar. O produtor é uma loteria, a agricultura é uma loteria, né? Então tu investe dinheiro ali e tu quer colher, mas tu não tem uma garantia de que tu vai colher. Então é diferente de uma aplicação no banco lá, que tu tem um rendimento fixo. Ali tu pode ter um rendimento de 300%, como pode ter um rendimento negativo, te dá prejuízo aquele empreendimento. Isso aí é que impacta, essa insegurança que o agricultor vive é o que traz desconforto para a agricultura. E isso está diretamente relacionado ao clima, não tem como tu fugir disso, né? A insegurança financeira do agricultor familiar não é apenas uma consequência do clima, mas também da falta de suporte adequado para enfrentar esses desafios. Enquanto eventos climáticos extremos se tornam cada vez mais frequentes, o acesso a crédito e políticas públicas eficientes poderia ser um caminho para minimizar os impactos e garantir a continuidade da produção. Mas será que os pequenos agricultores têm esse suporte? E como a desigualdade no acesso a incentivos afeta a sobrevivência da agricultura familiar? Normalmente o que acontece com o pequeno agricultor? Em questão de desmatamento, poluição, ele é quase invisível, porque ele não vai ser um potencial causador, até porque ele não tem área para isso. Mas ele sofre as mesmas penalidades, as mesmas consequências que um grande produtor tem. Tu tem que delimitar um espaço X, que tu tem que deixar a mata nativa, tu tem um espaço X para margem de córregos, quando vê ele já está com quase toda a propriedade dele e possibilidade de produzir.
por causa da lei. Então, normalmente, o pequeno agricultor ele sofre muito mais com os ônus das leis do que os bônus propriamente dito, né? E a própria valorização, né? Tu fala hoje, por exemplo, tu entra numa porta de um banco aí, eu sou produtor de soja, eu preciso de um financiamento para uma ceifa nova de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Na hora. Agora faz isso aí com um pequeno agricultor que precisa de um financiamento para fazer um paiol para secar semente. Uma burocracia do cão, tem que provar que 500 coisas, né? Então é bem complicado isso aí. Eu acho que os municípios têm que apoiar mais a agricultura. Eu não tenho receio nenhum em falar de que deveria ter tido uma atenção e um resultado, para buscar um resultado melhor durante o meu governo na questão da agricultura, e a gente não conseguiu fazer. Mas um município ele não tem o poder de estabelecer e criar uma política de financeira. Isso quem faz é o Ministério da Fazenda, através do governo federal. Claro, o município pode criar programas de incentivo, e dentro da nossa limitação, a gente fez alguns programas de incentivo dentro da nossa limitação financeira, inclusive para a agricultura familiar, estendendo algumas questões básicas para estruturar pequenas propriedades rurais. Mas é aquém da necessidade, é bem aquém. Mas, por exemplo, o município ele não vai fazer influência nessa questão do acesso ao crédito. Não é ele que vai definir as diretrizes do crédito a ser acessado numa agência financeira. Quem vai regular isso é o governo federal, através do Ministério da Fazenda, através da política estabelecida junto com o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Sem acesso ao crédito e sem políticas públicas que garantem sua permanência no campo, muitos pequenos agricultores se veem obrigados a abandonar suas produções diversificadas. O cultivo de alimentos dá lugar à soja e ao tabaco, culturas mais rentáveis no curto prazo e impulsionadas pelo mercado global. Mas essa transformação tem um custo: a substituição de uma agricultura sustentável e voltada para o consumo interno por monoculturas voltadas à exportação. Para quem permanece resistindo como o Nilo, o risco é ainda maior. Quando a agricultura familiar deixa de ser viável, o destino dessas terras já está traçado. O que nós temos uma dificuldade é conseguir fazer com que esse pequeno agricultor, que tem uma propriedade, de certa forma, em questão de tamanho limitado, e isso vai limitar a sua condição de produção e, consequentemente, vai limitar a sua condição de alcançar uma renda maior, é de ter acesso a linhas de crédito que possam potencializar essa propriedade, levar tecnologia, seriam linhas de investimento realmente para que ele possa modernizar e aí sim buscar uma condição melhor dentro da sua propriedade. Aí vocês imaginam, se eu tiver que sair daqui, tiver que vender, o que vai acontecer aqui? Soja. Em cima de tudo isso aí, porque isso aqui é uma propriedade que para eles não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O trabalho que eu faço aqui para eles não tem valor nenhum. Então, primeira coisa que vão fazer é botar uma máquina em cima de tudo que tem aí e deixar a terra nua e vamos botar soja em cima. Então é bem preocupante isso aí, uma coisa que a gente às vezes perde o sono de noite, né? Eu acho que teria que, assim, o sentimento é de que melhorasse, né? E que fosse valorizado as pessoas que trabalham com esse foco de preservação, de alinhamento com a natureza, né? Porque isso aí não é todos que têm esse dom, né? É poucas pessoas que têm esse dom de fazer esse tipo de trabalho. O próprio sistema que a gente está, hoje eu me sinto um pouco meio assim, fora de órbita, né? Porque o próprio sistema ele me tira da sociedade. Infelizmente é assim. Nilo não está sozinho, mas se sente assim. O sistema que o afasta é o mesmo que silencia os pequenos produtores e que mede o valor da terra apenas pelo lucro imediato. Enquanto a agricultura familiar resiste, ela segue invisível para as políticas públicas e vulnerável às mudanças climáticas. O que está em jogo não é apenas um modo de vida, mas o futuro da produção de alimentos no Brasil. Até quando o pequeno agricultor terá que lutar sozinho para continuar existindo?